Página de número 67. Bora lá, amados, nesse clima tão convidativo para o manto, né? Para irmos para o Monte Edredom. Lá tem em Israel Monte Hebron e nós temos em casa o Monte Edredom. Então dá vontade de ir para o Monte Edredom, entrar aqui debaixo daquele manto, né? E ter aqueles arrebatamentos profundos. Pois é. Mas graças a Deus que nós somos vitoriosos e vencemos o frio. Estamos aqui nessa noite para iniciarmos mais um ciclo de estudo, irmãos. E hoje nós vamos começar a matéria chamada Didática, página de número 67. Tá bom? Daqui a pouco a gente já fala o propósito dessa matéria, qual a sua importância para nós. E aí a gente vai discorrer então em torno aqui de 5 aulas, né? Apenas 5 aulas dessa matéria. Então, por favor, irmãos, aproveitem, questionem, perguntem, pensem, pesquisem, tá certo? Glória a Deus. Página de número 67. Está escrito na página 67. Está escrito assim: nós temos... Na 67? Isso. Nós temos teologia do século XVI, professores e métodos do século XIX e alunos do século... Aliás, professores e métodos do século XIX e XX e alunos do século XXI. Está escrito também: a criança chega com 6 anos. Não está não? Não? Aqui, ó. Ah, entendi. Está aqui? Tinha mesmo escrito. Está escrito ou não está? Deixa eu provar aqui. Está escrito, não é? Então, livro de aluno que estuda deve estar escrito alguma coisa nos espaços em branco, não é? Então, a gente já vai aprendendo aí que uma das formas aí de nós absorvermos o ensino é justamente fazendo essas anotações, observações. Faz parte aqui, tá bom, irmão? Então, olha só, nós temos teologia do século XVI, né? De onde veio essa chamada teologia reformada. É lógico que se tem uma construção antes disso, mas é dali que a gente teve assim um divisor de águas, né? Protestantismo. Não desconsiderando que está para trás, não, pelo contrário, nós temos também hoje fruto de todos esses séculos passados, aí, antes do século XVI, ou seja, antes do 1517, que foi lá a reforma. Mas nós temos então essa teologia, que ela é construída ao longo de todos esses séculos. Nós temos professores e métodos do século XIX e século XX, melhor dizendo, os métodos são do século XIX e XX, e os professores do século XX. Não tem como a gente ter professor do século XIX, né, irmão? Mas temos professores do século XX. E a maioria dos professores são do século XX. A maioria. Mas nós temos alunos do século XXI. Olha só. Então, olha a necessidade que a gente tem de fazer essa contextualização, essa adaptação e de alcançar essa geração que cada vez mais encurta uma geração de outra, né? Então, nós tínhamos até o século passado, parece que faz muito tempo o século passado, mas 18 anos, irmãos. 2 décadas. 2 décadas a gente estava no século passado, não é? Ah, André, mas se faz só 20 anos, então tem toda essa diferença? Tem. E muita diferença. E muita. Na verdade, em 1989, de lá para cá, houve uma ruptura, né? Os historiadores, sociólogos, eles, até mesmo na questão da filosofia, abordam aí como sendo um marco, um divisor mesmo de águas, ou seja, antes do 1989 e depois de 1989, como sendo uma ruptura de pensamento, ou seja, como que a humanidade, a sociedade, né, pensava até aquele momento, e depois daquilo começou a ter outras categorias de pensamento. Eu já falei para vocês em outra ocasião, mas agora é propício que a gente retome esses pensamentos, essas informações, melhor dizendo. Até 1989, quem lembra, né, talvez nós 3 aqui, lembramos, nós 3 aqui, por isso que eu excluí você, nós 3 aqui lembramos a respeito da Constituição de 1988, lembra, irmã? Sei que é bem novinha, mas... Quando a minha filha nasceu. E isso, olha só. Eu lembro do nascimento dela. No nascimento, então é um marco histórico, né? E eu me lembro, eu ia para a escola de manhãzinha, acordava de manhãzinha assim, naquele frio, que não tem nem comparação com esse frio de hoje. Não tem. Então assim, Uri, você está na bênção e não sabe.
né? Porque São Paulo, na década de 80, fazia um frio assim mais absurdo, era quase igual ao Rio Grande, ao Sul, né? Então aquela geada, É a aquele terra da negócio. garoa. É, a terra da Certo, garoa. eu sei, mas na hora que eu ia para a escola, no tempo, Era a terra. 70. Isso, aqui em São Paulo. Isso, então assim, era um negócio terrível. Então eu acordava, morava ali no bairro Bela Vista, né? Morei na rua Jorge Diogo, essa rua é onde faziam o bolo do aniversário de São Paulo. Rua dos teatros e tal, os artistas da Globo, era a rua dos teatros ali, né? E aí morava ali, depois fui morar numa rua paralela, Rua Humaitá. E aí nós íamos para a escola, em 1985, e aí a gente via lá já nos muros pichados, direta já, né? Então aquela transição do militarismo para a democracia e tal. Então foi assim uma década muito conturbada, não no mundo e no Brasil também, a década de 80, finalzinho da década de 80 então, onde tem essa transição, 1988, tem a Constituição, 1989, cai o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Esse é um marco histórico que consideram então os estudiosos para que a humanidade agora mude seu pensamento. Então eles têm outras categorias. Até então havia marcos absolutos, haviam verdades absolutas. Eu estava conversando coisa nenhuma, aquela senhora eu nem conheço, nunca vi na minha vida. Quando eu percebi que ela já estava querendo me ofender, eu já bloqueei. Eu falei, não tenho mais paciência com esse negócio não. Eu dialogo com quem me respeita, né? Quem não me respeita, me ofende, eu corto logo o diálogo. Eu falo, então, vou fazer o quê? Não existe diálogo quando existe a ofensa e o desrespeito, a pessoa já não quer nem saber do que a outra fala. Então, mas aí, porque tinha uma reportagem do Drauzio Varela, falando a respeito do que a mulher tem direito ao aborto e tal, mas eu não quero nem entrar nessa questão, não é o caso. Eu só estou falando aqui o que aconteceu. E aí ele disse que não é verdade, cada um tem a sua verdade. O Drauzio Varela, né? Cada um tem sua verdade e não sei o quê. Eu falei, cada um tem sua verdade? Coisa estranha, né? Será que esse senhor tem certeza dessa afirmação dele? Absoluta certeza? Eu vi. Né? Só não li direitinho. Viu lá a conversa? Os discursos assim, depois eu falei, depois eu vou ter direito, porque eu não sabia qual era a conversa do Drauzio, né? Tem que assistir o vídeo. O discurso lá à frente deu briga. Isso aí eu vi que ela já começou a querer me ofender. Eu falei, não tem jeito, você vai entrar pela ofensa. É assim difícil achar nessa mídia social alguém que tenha maturidade para dialogar com quem discorda e tal, né? Aí já bloqueei, já tal. Mas o que acontece? Eu falei, não, a gente vê então essa sociedade que passou a deixar os absolutos e passou agora a não acreditar mais em nada. É a verdade de cada um faz o que quer, do jeito que quer, a sua verdade, vive do jeito que quer e bem entende. Então, todos os princípios, valores que norteou a humanidade desde sempre, agora estão sendo deixados de lado, né? Em muitos países já tem acontecido isso, Europa e tal, e isso aí o Brasil está enfrentando agora todas essas questões, ou seja, não tem mais padrão para nada, não tem parâmetro para nada, cada um vive do jeito que quer, família do jeito que quer, se quiser ter um relacionamento com macaco, é com macaco que vai ter, eu não estou exagerando, são esses os casos mesmo, né? Então gente que lá casa com a macaca, eu sei que às vezes a gente casa com a mulher que fica com a macaca de vez em quando, mas então assim, a gente vê as bestialidades, a gente vê os absurdos, né? Por quê? Porque o parâmetro agora é outro, aliás, não tem parâmetro, então é relativo em tudo, não existe mais absoluto, verdade em nada. Para a gente compreender então essa transformação toda brusca, a gente precisa então compreender a mente das pessoas, a cabeça das pessoas, como que as pessoas pensam. Então só para a gente ver o desafio que nós temos, né? Nós que ensinamos uma geração que ela se mudou do dia para a noite de uma forma radical, abandonando todos os princípios que sempre regeram a vida da humanidade. Então é muito preocupante isso. Ou seja, nós temos então nós tínhamos uma geração até então 20, 30 anos atrás, até 20 anos atrás, 15 para 20 anos atrás, que era contado de 40 em 40 anos. Então a pessoa que tinha uma diferença de 40 anos de uma para outra era considerado de gerações diferentes. Não é? De uns 12 a 10 anos para cá, então isso encurtou, de 40 passou a ser 10 anos, 10 anos. Então se uma pessoa nasce e outra depois de 10 anos nasce, já são consideradas gerações diferentes, porque a mudança é tão brusca, é tão avassaladora, é uma avalanche que vem,
que muda a sociedade de 10 em 10 anos, onde as pessoas começam assim a ter formas de viver diferente. Hoje, quem é que se imagina vivendo sem tecnologia, irmão? Sem internet, sem acesso à internet, sem aparelhos eletrônicos, né? O celular está quase que parte do corpo, quase que um membro. Não é verdade? Quem vive hoje sem esses aparatos tecnológicos? Muito difícil, é muito difícil. Então, a gente percebe que há uma mudança assim assustadora, rápida demais, e que a gente nem dá tempo de acompanhar essa mudança, né? A gente sempre está correndo e a mudança vai sempre muito mais rápido. Quando a gente pensa que está falando alguma coisa atualizada, daqui a pouco a gente vê que está atrasado. Não, mas eu vi essa notícia ontem, então, mas depois da manhã já não é válida mais, né? As estatísticas, elas vão assim, de uma forma assustadora, ficando desatualizada. Ou seja, hoje então, agora não sei exatamente, mas poucos anos para cá, então encurtou mais ainda, era 40, era 10, agora são 6 anos. Olha só, e a tendência é mudar. A tendência é mudar. Então daqui a pouco, talvez aí cada 3 anos, nós vamos ter gerações diferentes. Então numa casa é possível você ter 3, 4 gerações diferentes, em uma casa. E eu não estou nem falando que lá tem um avô, um bisavô e os pais com os filhos. Não, são os pais e os filhos, ou seja, os irmãos. Cada um já vai estar... É que você tem um de 10, você tem um de 20, um de 10 e um de 4, são 3 gerações diferentes. Olha só. Quantos pais? Fora os pais, né? Então são aí 5, 4, sei lá. Mas a questão é, irmãos, então nós temos essa realidade que nós temos que dar atenção, tá certo? Senão nós não alcançamos essa geração, senão a gente perde essa geração. O que está acontecendo com as igrejas, aquelas igrejas tradicionais, perdem a geração, não é? Você vê jovens muito pouco, adolescentes quase nenhum, as crianças vão crescendo num ambiente que não tem nada a ver com a realidade que elas... Então assim, causa um desinteresse muito grande, não se entende nada do que é vivido ali. E a tendência é essas pessoas nem acharem significado naquele meio e vão para outro meio, que é a realidade do dia a dia. O que eu estou dizendo? Que a gente tem que adaptar o Evangelho? Claro que não. O Evangelho jamais pode ser adaptado. O Evangelho é eterno. O Evangelho não muda. O conteúdo, agora as formas de a gente apresentar e viver o Evangelho nas suas multiformas, aí a gente precisa estar se adaptando sim, irmãos. Porque alguns falam assim, a igreja não é mais como antigamente. E quem é como antigamente? Quem é que usa chapéu? Não estou falando desse. A sociedade, não era? Os homens não andavam de chapéus, terno e gravata? Pais de chapéu até hoje, porque é aquela geração, é um hábito. É por isso que é chamado de roupa social, porque a sociedade usava, né? Todo mundo, não era, podia ser o mais pobrezinho, o pedreiro, podia ser diarista, era terno, gravata, né? Aquele negócio assim e tal, e não era uma formalidade, não, era a vida de todo mundo. As coisas foram se adaptando. Eu não estou falando só na questão estética, só na forma de se vestir, alimentação, a forma mesmo de viver no dia a dia, tudo isso foi mudando. Então a igreja não é mais a mesma porque a sociedade não é mais a mesma, e a igreja é composta de pessoas da sociedade, não é, irmão? Então é muito estranho, inclusive, nós vemos assim os irmãos no domingão ensolarado. Pense, não estou falando agora, no verão, ensolarado, né? Evangelizando numa praça. Aí você vê lá meia dúzia de adolescentes jovens, terno e gravata, os irmãos num sol lascado, todo mundo de terno e gravata. É um negócio assim estranho, esquisito para quem olha de fora, não é? Eles olham assim, isso é tudo alienígena, é tudo gente esquisita. Deus diz para a gente ser diferente, não esquisito. Então é esquisitice, mas a forma de viver, de entender a realidade, todas essas questões. A gente está na página 67, tá bem? Então lá na página 67 está escrito assim também, ó. A criança chega com 6 anos em uma sala de aula com aproximadamente 6.000 horas de televisão. Nossa. Uma criança chega na escola hoje. Está escrito aí não, ainda? Não? Página 67? Aqui assim, ó, no segundo parágrafo. Tá vendo? Não só aqui mesmo. Então, é a anotação minha. Então a criança chega com 6 anos em uma sala de aula com aproximadamente 6.000 horas de informações. O que essa criança já não viu, irmãos? Tudo quanto é coisa, tudo quanto é informação.
inclusive coisas horríveis, como por exemplo o jogo do Palmeiras, São Paulo, todas essas coisas. Coisas absurdas, horrendas, né? Assim, coisas horríveis mesmo. Mas falando sério agora, essa criança, ela tem, aliás, a TV é de LED, a TV é de alta definição, é HD, né? Aí chega na sala de aula, um quadro, muitas vezes não é nem o branquinho lá, é um quadro negro que é verde, não sei porque é chamado assim, mas é verde. O cara lá ensinando para essa criança de 6 anos a patanada. A criança olha assim, o professor, e o professor olhando para ela disse assim, repita, a patanada. Aí a criança olha assim para o professor, leve-me ao seu líder. Não é, irmão? Então assim, uma coisa totalmente atrasada. Aí a gente pega inclusive na evangelização os folhetinhos, não é nem como esse assim ilustrado, coisa até razoável, mas a gente pega um negócio preto e branco e entrega para um jovenzinho de 18 anos que tem na sua mão um iPhone. Aí ele olha assim, olha, você acha que vai ler esse negócio? Você acha que vai se interessar? Ó, não vou amassar não, porque isso aqui é um marcadorzinho. Amassa e joga fora, despreza, não é? Então essas coisas devem ser levadas em consideração. Outra questão aqui que eu coloquei como uma observação: toda a comunicação de Jesus foi por meio pedagógico e continha um ensino objetivo. Toda a comunicação, toda a comunicação de Jesus foi por meio pedagógico e continha um ensino objetivo, tá bom? Inclusive quem escreveu isso, o autor é André Freitas, aqui ó, está escrito, ó, André Freitas, né? É o autor desse negócio. É nada, né, irmão? Eu acho que eu escutei, ouvi, li em algum lugar. Isso é o adversário que não atrapalha a aula, coisa terrível. Então, amados, vamos para a propriamente leitura do livro, na página 68, agora tem escrita aí de vocês também, igual a minha, né? Eu vou fazer uma leitura aqui e a gente, então vai, aí à medida que for lendo, vai dando a pausa para discorrer. A didática é um dos principais ramos da pedagogia. Ela investiga os fundamentos e as condições para a realização do ensino, que contém a instrução. Ou seja, pedagogia é a própria ciência do ensino, tá? A didática é quais as formas, quais as maneiras que a gente então leva esse ensino. É o que a gente vai estudar, o que é didática. Didática então seria as maneiras, as formas de levar a instrução. Como que a gente alcança as pessoas? Como que a didática vai estudar como que eu levo a pedagogia, ou seja, o ensino, a instrução, a pessoas de tal faixa etária, a pessoas de tal público. Como que eu ensino crianças de 0 a 4 anos? Como que eu ensino crianças do 7 ao 10 ou a 11 anos? Então vai estudar os métodos, as formas, porque não é possível, irmãos, que a gente use o mesmo método para todos esses grupos diferentes. Não é possível que a gente coloque numa sala de aula, na escola bíblica dominical, adultos que têm experiências, inclusive alguns pais, né? E têm experiência de vida, gente que tem conhecimento, e a gente coloque lá um jovenzinho de 19, 20 anos para tratar do mesmo assunto, levar o mesmo método, ter a gente aborda com a mesma linguagem e achar que não vai ter diferença de um para outro e achar que a gente está alcançando todos. Não está, pode ter certeza. Então, de fato, há necessidade de nós entendermos que na igreja existem crianças, existem jovens e existem velhos ou pais, não é? Vamos ler o texto de 1 João? 1 João, primeira carta de João, tá? Não é Evangelho. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de número 13 e versículos de número... Bom, o 14 vai repetir, né? Mas vamos ler 13 e o 14. 1 João 2, 13 e 14. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.
o maligno. Então aqui a gente percebe que há 3 grupos no mínimo, tá certo? Resumidamente, né, falando, na igreja, que compõem a igreja. Sejam pais, sejam jovens e sejam crianças ou os filhos, né? Então os pais conhecem, têm conhecimento, tá certo? Tem experiência, tem maturidade. Tem aqui os jovens, que têm alguma experiência, venceram, tiveram batalhas algumas na vida, mas não comparado jamais com os pais ou com os anciãos, muito menos. E temos os filhos, as crianças, que estão ainda em formação, que estão ainda percebendo um monte de realidade na vida e não sabe de quase nada ou de nada. É preciso ser instruído, né? Um infante. Quem era um infante para os filósofos? Era aquele que não sabia. Um infante era um incapaz. A palavra infante, a raiz, né? Era um incapaz. Incapaz do quê? De tudo, irmãos. De tudo. Desde uma criança assim, criancinha mesmo, só. O que acontece? Ela morre. Morre de fome. Não sabe se cuidar. Não tem noção, né, da realidade em sua volta. Não tem. Então a gente percebe que, aliás, a gente percebe nas culturas em geral, a criança ela é desvalorizada. Porque de fato ela precisa de todo o cuidado, de todo o amparo. E não pode fazer nada, nem por si, muito menos pelos outros. É por isso que a criança sempre foi desprezada nas culturas. Não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que isso é uma realidade. Seja lá para os gregos, seja para os romanos, seja... Ah, irmãos, olha que coisa, é uma informação agora que me veio na cabeça. A Roma, os romanos, tiveram lá um período, longo inclusive, que eles tinham a chamada eugenia. O que era isso? Eles não aceitavam nenhuma criança que nascesse com nenhum tipo de defeito. O que eu fazia? Matava, simplesmente. Nenhuma. Então, cega, surda, mutilar sem um membro, qualquer deficiência, não nascia perfeita, matava. Né? Então, criança assim era... Lembra do povo lá que tinha o deus Moloque? Pegava as criancinhas e como sacrifício. Teve um rei que fez isso, né? Lá no Antigo Testamento, pegou seu filhinho lá e sacrificou. O deus Moloque, de onde vem a palavra moleque, inclusive, né? Então, o deus moleque, na verdade, que era uma estrutura metálica, né, em forma de um homem com as mãos estendidas, só que era oca. Então, as crianças eram colocadas dentro dessa estátua e era grande, enorme. Então, imagina um monte de criança amontoada. Detalhe, essa estátua ou essa estrutura metálica era aquecida a ficar como um ferro incandescente e as crianças eram colocadas lá, ou seja, morriam queimadas nesse ritual. Para abafar o choro dessas crianças, eles tocavam tambores, só para a gente perceber, né, irmão? Como que as nações, o ser humano precisa aprender a experiência da raça humana, que é ser o humano. Então a gente vê a necessidade enorme de serem ensinados, orientados. Senão o ser humano faz coisas absurdas, bestiais, quando não demoníacas. Então isso se deve ao fato só da ignorância, a falta do ensino? Claro que não. Mas essas coisas também são meios da graça para que essas pessoas possam ser corrigidas e todas as demais. Então a instrução sempre foi um meio que Deus usou para orientar todas as pessoas. Nós viemos agora de uma matéria chamada apologética, onde a gente deu ênfase nessa importância, lembra? Do ensino, da instrução. Na última aula, ou penúltima aula, eu falei que Deus só traz pessoas através do ensino. João capítulo 6, verso 44 e 45. Lembram dessa aula que a gente teve? Né? Todo aquele que vem a mim é o Pai que traz, todo aquele que ouve de Deus, aprende de Deus, né? Como que diz? Lê de novo lá que eu esqueci. O verso 45 tem as expressões lá que eu esqueci. João 6. 6 e 45 especificamente, né? Porque vai lá, todo aquele que Deus ouve, aprende e vem a mim. Eu acho que é isso. Só queria confirmar. Todo aquele que o Pai ouve e aprendeu, vem a mim. Então, ouve, aprende e vai. Né? Ou vem, no caso de Jesus dizendo. Então, ouve e aprende. E como que se aprende? Ouvindo. É básico, né, irmão? Romanos, acho que é 10 e 17. Como quererão em Cristo se não ouvirem a mensagem de Cristo? O que para exortar, advertir, alertar as igrejas da Ásia Menor, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, qual é a advertência que o Espírito faz às igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
né? Então, vai ter um provérbio muito interessante, não sei se eu vou conseguir achar aqui, que ele fala a respeito do ouvido ouvinte. Você falou uma vez. Falei já, né? Que eu estou lembrando de ter escutado. Olha que coisa boa. Então, é o 25:12. Aproveitando já que a irmã Vera lembrou aqui de um negócio, eu vou falar isso. Não foi? Não disse que lembrou agora que eu já tinha falado disso? Então, preste atenção aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Na didática, na forma de ensino. Olha só, olhe para cá. Todo mundo, olha para cá. Daqui a pouco a gente lê o Provérbios 25:12. Olhe para cá para prestar atenção no que eu estou dizendo. Tem um pensamento que é assim: aquilo que eu ouço, eu lembro. Aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu ouço, eu posso esquecer. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Então a gente vai também perceber essa realidade. Então tem muita coisa que a gente ouve e cai no esquecimento, não é, irmão? Tem coisas que eu vejo, aí eu lembro. Por quê? Porque o aprendizado pelo visual é muito mais eficaz do que pelo audível. Tá certo? O audiovisual mais rico ainda. E o audiovisual e a dinâmica, muito mais ainda. Então a gente está falando aqui sobre esses métodos que nós vamos estudar, essa didática que a gente usa. Então assim, tem adequadamente, cada método que a gente usa é adequado para cada grupo. Então você vai pegar lá uma classe de sênior, né, a terceira idade, que diz que é a melhor idade. Que melhor idade é essa, irmão? Cheia de limitação, dores, dificuldade. Isso não é melhor idade, né? Mas não chegou ainda lá, não? Estou quase. Tá quase, né? Quase. Mas assim, você pega um bocado de velhinhos, né? A palavra não é pejorativa, tá? Velhinhos carinhosamente falando. Um monte de velhinho vai fazer uma dinâmica para que eles pulem cadeira, para que... Não tem como, né, irmão? Então assim, tem coisas adequadas para cada grupo, tá bom? Então, jovens inclusive, nossa, teve um tempo... Em duas igrejas que eu congreguei, 2 ou 3, que enquanto eu era professor de escola dominical dos jovens, adolescentes e jovens, estou voltando agora, glória a Deus, eu gosto demais, me convidaram para ser um dos professores dos juniores. Hã? Fase boa para ser ensinado. Eu disse, filho, quer saber de uma novidade? Diz, pai, eu vou ser um professor seu. O quê? Professor do filho. Ele tem 11 anos, né? Então juniores. Me convidaram lá e falei, nossa, que coisa boa, né? Que isso para mim é um privilégio enorme, irmãos, enorme, enorme. Ensinar crianças, eu não tive oportunidade para criança ainda, também não sei, acho que eu não levo jeito não. Mas para adolescentes, né? Juniores e jovens, eu gosto demais, fiz isso por muitos anos. E aí eu fazia muito dinâmicas com eles, né? Nossa, vocês não têm noção de como isso mudou a escola dominical, frequência, interesse e tal. Por quê? Porque era algo que alcançava, né? Eles gostavam demais. Nós fazíamos antes, nós reuníamos igrejas, né? Mocidades, convidávamos para gincana bíblica. Era muito interessante esse negócio, muito bom. Então vocês não têm noção do entusiasmo, alegria, né, que eles participavam e a eficácia que se tinha. A gente dava lá um livro, por exemplo, livro de Esther, livro de Ruth, livrinho curto, histórico, não muito teológico, e aí a gente fazia as perguntas, era uma dinâmica muito diversa, muito interessante. Dinâmica diversa eu acho que é redundância, mas deixa para lá. Eu estou querendo dizer que era muitas possibilidades que se tinha, né? E o jovem gosta de coisas novas, irmãos. E não tem nada errado de nós abordarmos esse grupo, no caso, etário, dessa forma, porque são ferramentas. A gente precisa trazer de novo o cérebro para nós, quando a gente for servir a Deus, né? Parece que aceita Jesus e deixa o cérebro guardado numa gaveta e vai andando só pelas emoções, é um negócio muito complicado. Mas voltando aqui, então essa é a questão que a gente daqui a pouco vai voltar a falar, né? Capítulo 25, versículo 12 de Provérbios está escrito: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então pode ser que tenha ouvido que não é ouvinte, ou seja, gente que escuta mas não dá ouvido, né? Então assim, o audível ele tem a sua eficácia, o audível visual aumenta muito mais. E quando eu faço uma dinâmica, por exemplo, por mais simples que seja, aquilo
fica muito mais na minha memória do que aquilo que eu vi apenas no que eu ouvi apenas. Quantas vezes vocês já fizeram alguma coisa, alguma dinâmica, aquilo ficou que não sai mais, é um negócio impressionante, porque eu fiz, né? Fizeram eu fazer. Na verdade, a gente entende que o ensino foi dado como eficaz, que a pessoa de fato aprendeu quando ela realiza, quando ela faz. Não é quando ela sabe pronunciar, não é que ela repete tudo aquilo que o professor falou na teoria, ela decorou, ela sabe exatamente, ou o que é tal coisa, olha, é assim, 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 assado. Eu falo, nossa, uma teoria, né, perfeita, mas se ela não pratica, o aprendizado não foi concluído, não foi eficaz, não se deu o aprendizado. O aprendizado não se dá na teoria. Tem sim o processo teórico, mas é o prático que vai falar se a pessoa aprendeu ou não aprendeu. Essa é a realidade. E é isso que a Bíblia trata. Ou seja, você aprendeu? Então mostra por aquilo que você vive, por aquilo que você faz. Senão é uma teoria inútil. Senão é uma crença de demônios. É o que Tiago vai dizer, né? Crê, sabe, conhece, mas não pratica. Então é demoníaco isso. Isso é satânico, não é o que Tiago vai dizer? Então a fé que é fé, a fé bíblica é aquela que me faz fazer as coisas porque eu entendi. E eu faço pelo entendimento, não faço pelo adestramento. Então a gente adestra crente. O que tem de crente adestrado na igreja não é fácil. Fazem até, mas sem consciência. Também não é um aprendizado, é um adestramento. Não aprendeu, não é certo? Então o pastor diz assim, senta, ele senta. Rola, morto, junto. Né? Vai buscar o graveto. Então foi adestrado, faz tudo exatamente que foi passado, mas não com a consciência. Vamos lá, voltar aqui. Tudo bem, amados? O que é didática? As maneiras, né? As formas, os meios que a gente vai usar para ensinar. Isso é didática e essa é a matéria. Tudo bem, amados? Vocês estão animados? Na barulheira de lá de fora, mas está ótimo, porque hoje deu, né? Não é? Meu pai amado. Mas vamos lá. Então, vocês estão se achando... Deixa eu começar a ler de novo aqui, que eu acho que até eu não sei onde parei direito. A didática é um dos principais ramos da pedagogia. Ela investiga os fundamentos e as condições para a realização do ensino que contém a instrução. A pedagogia codifica o conhecimento amplo sobre a educação e a didática. Sobre a educação. E a didática o decodifica para a realização do ensino. Concluímos que o objeto da pedagogia é a educação e a didática. Disciplina da própria pedagogia é a teoria do ensino. O vocábulo didática deriva da expressão grega tekne didatike, que se traduz por arte ou técnica de ensinar. Então a palavra de livro didático, não tem, né? Livro didático? O que é? Esse é um livro didático, ou seja, esse é um livro que ensina, tá certo? Esse é um meio do ensino, ou seja, a escrita, o livro, né? O livro, ou seja, um meio pela escrita que ensina. Então é o livro didático, é uma das formas. Eu poderia trazer aqui slides, como já trouxe, vídeos, como já trouxe, dinâmicas, nós já fizemos aqui. Vocês lembram de alguma dinâmica que a gente fez? Algumazinha? Nenhuma? Não participou? Não lembro. Você falava... Coçar as costas uns dos outros? Uma vez, né? Você lembra? Mas por quê? Mas não lembro. O ensino. Não lembra? Nossa. Não lembro. Minha teoria então está indo por água abaixo. Era alguma coisa de um ajudar o outro, não era? Ah, então lembra? Tá vendo? Eu só não lembro assim... Dos detalhes e tal. Mas ficou talvez o principal. Ou o principal ficou. Que essa é a função. De deixar lá não é de todos os detalhes. Não é de memorizar tudo. Irmãos, na verdade, a nossa escola, os nossos métodos de avaliação, as escolas em si, a gente vai estudar isso aqui, elas são atrasadas demais, ineficazes demais. Porque você pega lá, eu vou ver se eu acho essa figura, se eu tenho guardado lá em algum arquivo meu, mas é assim, está um professor dizendo assim, vou dar avaliação para vocês. A avaliação, e é o seguinte, o que tem na frente do professor? Uma girafa, acho que é uma tartaruga, um jacaré, não sei se é um porco, e um macaco. Se vou dar avaliação para vocês, todos vocês vão ter essa avaliação, é subir na árvore. O macaco tranquilamente vai subir, a tartaruga vai ter dificuldade, a girafa, o porco e qualquer outro animal, não vai ter? Então isso é injusto, isso é errado, porque são pessoas diferentes, né?
suas capacidades de memória é diferente. Mas o que a gente avalia? Capacidade de memória, não de compreensão do conteúdo. E a gente não alcança individualmente cada um. E se a gente não alcançou individualmente cada um, foi ineficaz o ensino, não é? E o que a gente faz? Isso. Quando a gente prega, muitas vezes a gente usa uma linguagem, mas a gente não considera o público que a gente tem. Então é possível que eu alcance lá meia dúzia, mas os demais não. Muitas vezes porque eu não conheço o público. E eu não conhecendo esse público, talvez a minha mensagem, a minha comunicação vai ser ineficaz, né? Um dia, eu nunca dei aula para criança, mas já me chamaram as 2 vezes para pregar em culto de criança. Eu relutei até não poder mais, irmão. Mas a irmã foi tão insistente, mas muito insistente, vocês não têm noção. Convidou a primeira vez e falou: mano, não é meu ministério, eu ensino adulto, jovem e tal, mas criança não tem, né, metodologia e tal. Eu falei: não, porque não sei o que tem. E foi insistindo, eu falei: tá bom, amado, eu vou. Aí, peguei, quando eu vi um monte de criança na frente assim, ó, no culto das crianças, né, um monte. E vocês sabem que crente faz filho, e tinha filho, deu umas horas. Eu falei: rapaz, eu preciso conversar com essas crianças, que elas prestem atenção em mim, né? Não tem como eu ler o texto bíblico, não tem como eu começar trazer assim, aplicar a homilética e tal, levar eles ao entendimento do raciocínio, aquela coisa toda, não tem como. Eu tentei a mais simples possível, inclusive brincando com um e tal, e eles ficaram assim olhando para mim, né? Falei: maravilha, já ganhei a atenção deles, já meio caminho andado, né? Aí tentei e tal, e aquela coisa toda, no final lá, levei eles a orarem, né? Pelo objetivo que eu estava apresentando, a mensagem e tal, e aquela coisa toda. Aí a irmã, no final, disse: Deus abençoe, Deus usa cada um de um jeito, né? Ou seja, ela queria que eu pregasse, como eu prego, né? Na igreja para adultos. Ela queria que eu pregasse para as crianças, assim. Eu falei: oxi, meu Deus do céu. E ainda não se dando satisfeita, me insistiu muito, eu ia falar outra palavra, mas me insistiu bastante, e aí eu fui segunda vez, mas em outra condição, já foi numa sala, e aí lá foi mais ou menos assim, razoável. Mas a questão é, irmãos, criança, por exemplo, fantoche, histórias, não é? Então são métodos eficazes, e tem ministério. Nós temos um ministério no Brasil, que talvez seja o melhor, não é o único, mas talvez seja o melhor. Talvez não digo o melhor, mas eles têm recursos aos montes, que é a APEC. A APEC é um ministério que só lida com preparação para a liderança de crianças, né? A APEC é uma das melhores, tem cursos aos montes, tem lá. E o que acontece? Então a gente percebe que tem público diferente, a gente precisa ter ferramentais diferentes, a gente precisa alcançar, né? Quando a gente vai pregar para jovens, por exemplo, se você não usar uma linguagem que os alcance, é muito complicado, irmãos, tá certo? Agora, quando o jovem vê que alguém fala na sua linguagem, já tem meio caminho andado, porque já tem uma atenção, comunica mesmo, né? É lógico que eu estou falando de jovens cristãos, tem um tipo de linguagem. Jovens que não são cristãos, aí vai ter outro tipo de linguagem. E a gente precisa também, então se a evangelização é uma coisa, se a instrução para jovens cristãos é outra história. Mas então a gente tem, na verdade, um desafio enorme, porque a gente tem uma diversidade quase que, sei lá, para a gente até colocar todas as diferenças que tem, é muito complicado se a gente conseguisse listar, né? São muitas. Eu participei de uma palestra, de um seminário, oh meu Deus, esqueci agora, hein? Qual que era? Editora Cristã Evangélica. E tinha as oficinas lá, chamadas de workshop, né? Então você escolhe um tema, você vai, simultaneamente todos acontecem. Mas você escolhe um. Eu escolhi lá para, entendendo essa geração, alguma coisa assim. Então as palestras eram direcionadas para a gente alcançar essa geração. E uma das palestrantes lá, uma irmã, que é capelã escolar, muito abençoada, Débora Munir, nossa, uma pessoa fantástica. Ela trabalha só em escolas, dentro de escolas, né? Então a capelania escolar é um negócio fantástico. E aí ela fez uma pergunta lá para nós que estávamos participando. Se assim, quando um menino diz assim, quando ele fala a palavra zica,
O que ele quer dizer? Eu disse, depende, professora. Depende. Porque na minha época, quando eu era jovem, a palavra zica tinha uma conotação. Quando eles dizem hoje zica, é uma conotação, inclusive, que é oposta. Mas ainda elas hoje, dependendo da geração, a mesma palavra, ela ainda é usada. Vocês percebem então a dificuldade que a gente tem? Que a palavra é usada, mas dependendo de quem usa ou para quem ela é direcionada, ela tem significados diferentes. É uma gíria, mas é a comunicação. A gíria é uma comunicação. E a gente precisa entender tudo isso, irmãos. Tá certo? Os jovens hoje, eles se tratam de uma maneira que, se fosse na minha época, o termo que eles usam dava briga. Porque é uma ofensa, é um xingamento. Não vou falar aqui que é um palavrão, né? Não vou falar. Tá certo? Mas é assim eu já falei para vocês em outra ocasião, não falei? Vocês não lembram? Eu acho que já. Só também não lembro, mas eu acho o que quê? você já entrou nessa conversa. Isso, mas não vou falar porque é um palavrão. Então, assim, eles tratam, outros chamam, seu aparelho escritor no aumentativo. É isso, né? É um xingamento. Aparelho escritor no aumentativo. Deixa para lá. Mas o que acontece? Mas isso, na minha época, era uma ofensa. Se você falasse isso aí para o outro, dava briga. Podia ser amigo, dava briga. Mas hoje não, no tratamento, eu acho muito estranho. Muito estranho, né? Um dia eu estava passando ali, um rapaz que ele achou que ele me conhecia. E ele me chamou de cachorrão. E aí, cachorrão? Comigo mesmo. Rapaz, claro que, né, irmão, não fiquei ofendido nada, porque, embora é um rapaz que a gente de vez em quando se conta que ele tem uma lojinha lá e eu compro algumas coisas lá. Mas ele achou que me conhecia e tinha intimidade e tal, né? Mas assim, normal. A gente precisa entender essas questões também. O que eu quero trazer com esses exemplos é que nós temos um desafio, irmãos, de alcançar as pessoas, porque nós temos várias faixas etárias, várias pessoas com geração diferente dentro das nossas igrejas, no meio onde a gente circula, convive. Então, se a gente quer se comunicar com essas pessoas dentro da igreja ou fora, a gente precisa entender tudo isso. Se a gente quer ensinar na nossa igreja, a gente precisa entender isso também. Então, nós temos adultos, nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos crianças, não é? E a gente precisa entender toda essa dinâmica, essa diversidade aí. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Vamos lá. Então, se traduz aí por arte ou técnica de ensinar, né? O vocábulo didaquê, que vem de didáscalo, né? Didáscalo é o professor. Enquanto o adjetivo deriva de um verbo, o vocábulo referido origina-se do termo didasco, cuja formação linguística, aí note-se a presença do grupo SK, né? Dos verbos em coativo, indica característica de realização lenta através do tempo, própria do processo de instruir. Preste atenção. Então, esse não é um vocábulo, não é. Esqueci aí o termo que se usa, tá, irmãos? Preposição, acho que né? Indica a característica de realização lenta através do tempo, própria do processo de instruir. A instrução, então, o ensino, ele é paulatino, degrau a degrau, pouco a pouco, lento demais, muito lento. Ou seja, trabalhoso demais. Gasta-se muito tempo, esforço, paciência, irmãos. Paciência, que é o que nos falta na maioria das vezes quando a gente está instruindo pessoas, né? Um dia um irmão enchia tanta paciência do pastor perguntando. Sabe aquele irmão que chega perto do outro assim, pergunta, toda vez fica perguntando? Eu experimento muito isso, não é que eu estou achando ruim não é isso. Mas aí esse pastor um dia injuriado e o irmão perguntou, pastor, mas e a besta do Apocalipse quem é? Ele disse, é você, a besta. A besta é você. Ele deu a paciência. Então assim, exige paciência, exige. Esse é um dos métodos, irmão velho, ou seja, a descontração, senão, né, uma das formas que eu tenho. Então é unção, eu peço unção de Deus, a graça, sabedoria e de repente uma piadinha, um negócio que é para ser didática. Metodologia que eu uso. Senão vocês dormem aí, né? A cada 40 minutos, 40 que a gente perde a noção do que está ouvindo. Ah, bom. Tem um estudo, né? Bom, que isso. Fizeram que, não lembra quanto tempo que você está ouvindo, mas não está ali. Eu vou trazer a criança, que a criança ela tem uma atenção muito maior do que a nossa, né?
Dependendo da ocasião, lógico. Isso não é nem sempre uma regra para todos, mas assim, via de regra, não é regra não. Mas muitas crianças, dependendo das circunstâncias, por exemplo, aqui, vocês têm várias preocupações, vocês tiveram um dia possivelmente bem complicado, atribulado, tarifado com preocupações, responsabilidades e tal, né? O que não deu para fazer hoje tem que fazer amanhã, e você sabe que vai levar mais 10, 15 dias para você fazer, aquele negócio enche a sua cabeça. Quando voltar para casa, já está pensando inclusive em voltar para casa, fazer algumas coisas, e amanhã então que tem que retomar aquele negócio que não deu certo, e o trabalho e não sei o que da escola, e do trabalho, e filho, e tudo mais. Então, a cabeça de vocês, imagina como está agora, não é, irmão? Sentou, relaxou, o dia cansado, corpo relaxado. O ambiente não favorece para que vocês fiquem acordados. O professor nessa fala suave, mansa, né, irmão? Meia luz. Então a atenção de vocês, irmão, vai lá para longe. Vocês estão pensando muitas vezes, confessa o pecado. Quantas vezes você aqui assistindo a aula, olhando para mim, estava pensando em outra coisa? Muitas. É por isso que eu não me iludo, irmãos. Eu não me iludo. Eu sei muito bem que vocês estão olhando para mim assim, mas eu fico aqui falando, falei, nossa, está pensando só Deus sabe o que. Não está prestando atenção em mim, coisa nenhuma. Aí de vez em quando eu pergunto alguma coisa, ô professor, o quê? É o quê? Não entendi, repete. Não é assim? Então vamos. A gente pega a criança. Os programas de televisão, eles fizeram um estudo, justamente, podem perceber, os blocos que tem em programa infantil não são mais do que 6 minutos. 6 minutos, não são. A criança não consegue ficar focada mais do que 6 minutos em um programa que é do seu total interesse. Sua mente dispersa. Então, deu 6 minutos, comerciais. Aquela coisa toda, volta. 6 minutos, comerciais. Olha, irmão, a gente está falando de uma criança que não tem preocupação nenhuma. Que aquilo é total interesse dela. É a vida dela, é desenho, aquele negócio. E não consegue focar mais do que 6 minutos. 4 a 6 minutos. Algumas 4 minutos. Eu estou falando dessas normais. Estou falando aquelas que têm déficit de atenção. Eu estou falando das normais. Que tinha déficit de atenção. Então, aí piorou. Aí não são 2 minutos. Olha, ó, 1 minuto e meio, 2 minutos. Então olhe para cá, olhe para mim, preste atenção aqui, ó. Olhando para mim, está difícil a atenção, mas deixa eu olhar. Então olha só, a gente a gente percebe então, amados, que nós temos o quê? Essa necessidade de, quando instruirmos pessoas, nós temos que ter paciência, nós temos que ter inclusive uma intencionalidade, um propósito, tá certo? Conhecemos essa pessoa. Então a gente vai ver tudo isso depois dos comerciais, porque já está dando muito tempo e aí vocês vão dispersar, editor.